Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. Esse que provavelmente assim vai ser o último vídeo desse ano, dessa parte assim de compartilhamento de reflexões aleatórias em modo podcast do canal nesse ano de 2023, né? Que foi inclusive um ano muito legal assim para o Ciência e Brisa, porque nesse ano a gente meio que começou a implementar algumas ideias novas que eu acho que vão dar uma dinamizada muito legal no canal, principalmente no ano que vem. Eu queria inclusive, nessa parte assim inicial do vídeo, compartilhar com vocês algumas novidades em relação ao canal, dar também aqui alguns spoilers do que a gente pretende trazer aqui para o ano que vem, que já tem algumas ideias bem interessantes que estão se formando assim na minha cabeça em relação ao futuro assim próximo desse canal, né, que para mim é um projeto muito experimental e do coração e que movimenta muitas coisas positivas e saudáveis assim para mim, e eu sinto também que para muitas pessoas. Então é um projeto que do ponto de vista assim material não traz nenhum retorno, né? Mas do ponto de vista assim espiritual, moral, consciencial, emocional, pelo menos para mim me traz muito retorno, assim, então é um negócio que me faz muito bem. E a primeira novidade assim que a gente trouxe no ano de 2023 foi o clube de assinaturas do Ciência e Brisa, né? Eu decidi abrir essa possibilidade assim de que um pedaço restrito dos usuários desse canal tenha a possibilidade de sugerir conteúdos muito específicos sobre, às vezes o cara, sei lá, tem questões assim pessoais ou profissionais e que envolvem às vezes algum nível de conflito ou dúvida em relação ao caminho a seguir, principalmente nas questões mais acadêmicas, né? Isso costuma ser trazido com alguma frequência pelos membros desse clube de assinaturas e isso acaba sendo transformado assim em novos materiais que são gravados para esse clube restrito, que foi uma forma que eu pensei assim de trazer também um pouco de patrocínio para o Ciência e Brisa, né? Muitas pessoas reclamam do meu microfone, né? Eu tenho esse microfone aqui que eu uso para fazer esses vídeos de brisa e que aí eu ligo na câmera do telefone celular e que ele funciona muito bem e dá certo, mas tem outro microfone que eu uso na minha interface de som, mais para gravar as aulas do canal, que ele é muito ruim, assim, e eu quero comprar um microfone melhor, né, para as aulas também, para a parte mais, assim, acadêmica mesmo do canal. E a galera às vezes reclama, assim, que tá muito ruim a qualidade, eu concordo, tá muito ruim mesmo a qualidade de alguns vídeos, assim, de aula, em termos de sei lá, material de gravação mesmo, né, microfone, etc. Então, por exemplo, a minha ideia é usar esses recursos também do clube de assinaturas para investir no canal, para eu também não ficar gastando meu dinheiro, assim, que tipo, não é muito e que costuma faltar com alguma regularidade, assim, para essa parte também do canal, né? É muito aquele espírito, assim, que eu admiro bastante da filosofia punk, né, dos anos 70, que é faça você mesmo. Não tem as condições ideais, faça, velho, com o que você tem. Ah, mas não ficou perfeito. Foda-se, tô fazendo, sabe? É um pouco esse espírito, assim, que eu acho que ele também é saudável de a gente cultivar, mas é claro, se a gente puder ter, né, financiamento aqui para poder investir no próprio canal, vai ser muito bom, que a gente vai comprar microfone melhor, né, de repente fazer também campanhas de divulgação, porque a ideia desse canal é que o máximo de pessoas que possam ser, porventura, beneficiadas por esse conteúdo tenham acesso, saiba que existe, né? A gente vive num contexto assim de definição do que a gente vai consumir em termos de conteúdo, que é muito como é que eu posso colocar assim, largada na mão dos algoritmos. Então a gente também, como ser humano, tem que fazer um esforço para aprender a jogar também dentro desse sistema, para poder também tentar balancear um pouco, né, as arbitrariedades dos algoritmos, que estão muito mais a serviço assim, do capitalismo, do lucro, da produção, do que do conhecimento, da evolução espiritual da espécie, enfim. Mas a gente está aqui, né? Então a gente, nesse ato de estar aqui, e de resistir estando aqui, a gente também tem que saber usar as ferramentas a serviço da expansão daquilo que a gente realmente acredita. Então também um pouco da ideia do clube de assinaturas é a gente pegar essa grana que vai ser investida pelos membros, né, para poder também investir em divulgação também do canal. Bom, dentro do clube também de assinaturas, a gente tem também uma coisa legal, que agora é o sorteio do livro do mês. No mês passado, no mês de novembro, eu sorteei um livro muito massa, chamado O Último Teorema de Fermat, que eu até já gravei algum vídeo assim nesse canal falando sobre esse livro. Foi um livro meio que mudou minha vida, assim, porque conta a história assim, de um problema em aberto da matemática que ficou 350 anos
mais ou menos sem ser resolvido, e até que em 97 um inglês de Cambridge, o Willis, resolveu esse problema, e é legal que é um romance que ele vai contando a história das pessoas que tentaram resolver esse problema, então isso me despertou, na época, eu acho que do meu doutorado, sei lá, um lance de uma paixão, de uma motivação, de um fascínio, assim, pela energia mesmo acadêmica, essa coisa de vamos resolver uma coisa que ninguém nunca resolveu, sabe? Tem um fascínio, e isso está sempre linkado à prática da atividade de produção científica, que foi a minha carreira que eu escolhi. Então, naquele momento em que eu li esse livro, eu me motivei muito com os meus estudos e me fez muito bem. E aí eu decidi então sortear esse livro no mês passado, dentro do clube de assinaturas, né? E aí já mandei para casa do membro do clube que ganhou esse livro. E agora no mês também de dezembro, eu vou também fazer o sorteio do livro do mês de dezembro, que eu ainda não gravei um vídeo sobre ele, mas em breve eu vou anunciar aqui, gravando um vídeo privado para a galera assim, do clube de assinaturas, qual será o livro do mês de dezembro. Então também é uma outra novidade do canal. Ano que vem também eu quero trazer algumas lives aqui para esse canal, assim, né? Tem algumas pessoas já que eu já andei contactando, assim, então em breve aguardem novidades que vão ter também lives no canal no ano que vem, e de temas mais diversos do que simplesmente temas acadêmicos. Eu quero fazer uma live, por exemplo, para falar de saúde mental e vida acadêmica, que eu acho que é um assunto muito importante. Gravei um vídeo recentemente falando sobre esse tema, né? Essa questão, assim, do fracasso, né, na caminhada acadêmica e como isso impacta na saúde mental das pessoas. Fiz uma enquete também recentemente aqui no canal, perguntando também aos membros inscritos assim, se eles já tiveram algum problema de saúde mental na caminhada acadêmica deles, e muitos responderam que sim. E eu percebo isso também acontecendo assim no meu dia a dia com muito mais frequência do que eu gostaria. Então eu acho que existe algo de neurotizante no ambiente acadêmico, o que é algo que tem que ser olhado, visto, reconhecido, pensado e discutido. Então quero fazer uma live aqui, a primeira live do ano que vem, para falar sobre esse tema, né? Vou chamar inclusive uma pessoa que é psicóloga. Aguardem novidades. Então essas são as notícias, novidades, atualizações em relação ao canal. Tem mais alguma coisa? Ah, tá, tem mais uma coisa também. Eu também fiz esses dias uma espécie de livro de visitas do Ciência e Brisa, para que a gente tivesse registrado no lugar depoimentos de pessoas que se beneficiaram, se beneficiam dos conteúdos do canal, porque é uma maneira que, pelo menos para mim, é muito importante de eu ter esse feedback e entender como que esse canal está reverberando nas pessoas que usam, porque a gente não tem uma interação assim, sabe, instantânea, né? Eu não vejo vocês, apesar de ser visto por alguns de vocês. Então, a ideia de deixar aqui um registro também é para a gente ter um memorial, assim, que vai ficar aqui para sempre do Ciência e Brisa, né? O livro de visitas. Então, se você já se beneficiou dos conteúdos do canal, sendo pelas aulas, pelas reflexões, pelas brisas, enfim, deixa aqui um comentário, comenta. Eu vou colocar um link, que na verdade é um Google Forms, assim, nesse vídeo mesmo, para você poder acessar esse livro de visitas. Então vai lá e deixa também seu comentário em relação à sua experiência com Ciência e Brisa, sugestões, críticas, para a gente poder ouvir isso que chega e ajustando também a um conteúdo atualizado do canal. Porque no fundo esse canal aqui, como eu falei, assim, ele é um projeto experimental. Então, assim, é interessante que a gente construa isso junto, né? Então, o feedback de vocês é muito importante para o canal poder, assim, caminhar, né, de maneira mais orgânica e natural e efetiva em função dessa troca. Dito isso, vamos então para o vídeo de hoje, para falar dessa reflexão de fim de ano que eu queria compartilhar com vocês. Acabou que eu dei um recado inicial longo pra caramba, né? Até me cansei dando esse recado inicial. E a brisa que eu queria, na verdade, compartilhar com vocês, ela diz respeito ao cansaço. Então foi inclusive importante eu ter me cansado também na parte inicial desse vídeo, dando os recados, para também chegar nessa deixa de falar, ufa, cansei, para falar sobre o cansaço. E pior que isso aconteceu de maneira espontânea, porque eu tava já aqui, escrevi assim, cansaço, que era o assunto que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, né? E por que eu quero trazer essa reflexão sobre o cansaço? Bom, primeiramente porque eu estou muito cansado e eu tenho percebido também muitas pessoas próximas muito cansadas. A gente está já no final do ano, né? Então, assim, geralmente no final do ano a gente parece assim que
sente, né, todo o impacto daquele ano ali de trabalho, de produção. Nós, seres humanos, nós decidimos dividir os períodos, né, assim, de produção de atividade humana em anos, meses, dias, semanas, evidentemente muito motivados pelos fenômenos da natureza, porque quando fica claro é dia, quando fica escuro é noite, né? Um ano é o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol. Então esses ciclos naturais, eles foram organizando a nossa mente coletiva para dividir o tempo, inclusive o tempo de produção de atividade humana, em anos, meses, e por aí vai. E quando acaba um ano, assim, né, eu acho que é o período mais longo, assim, que a gente divide o rumo das nossas ações. Tanto que quando chega o fim de ano e a gente passa lá o Réveillon e tal, é comum que todo mundo junto comece a pensar, né, nos planos e objetivos para o próximo ano. Eu mesmo, assim, todo fim de ano eu faço uma lista de intenções para o próximo ano. E eu prego aqui, vocês não estão vendo, mas está aqui, assim, tem um armário aqui, aí tem um mural de cortiça e tem assim, intenções para 2023. Tá aqui o meu, ó. Fazer mais atividade física, praticar mais yoga, meditar mais, comer menos carne, me dedicar mais à espiritualidade, ser mais amoroso com os meus alunos, ser mais compreensivo com as pessoas, ir mais ao lago, viajar mais, tocar mais. E é isso. São os meus 10 primeiros objetivos para 2023, que eu coloquei no final do ano passado. Então agora eu vou tirar isso daí e vou olhar, será que eu consegui cumprir alguma coisa que eu planejei ali? Muito dali eu acho que eu fui bem, assim. Então eu estou muito orgulhoso de mim, assim, nesse ano, mas estou muito cansado, porque trabalhei demais para poder estar orgulhoso de mim no final do ano, né? Então tem uma relação também, cara, entre essa questão do orgulho que a gente sente da gente mesmo e o nível de cansaço também, porque eu não posso também, cara, me estrupiar todo, passar da conta, pegar e pular de cabeça e corpo inteiro dentro do burnout só para ficar orgulhoso de mim mesmo no fim do ano. Isso não é sabedoria. Isso, na verdade, é uma grande tolice. Então, a gente tem que olhar para essa questão de sermos seres assim finitos, né? E essa finitude ela se estende tanto às escalas temporais de duração de uma vida humana, que tem um tempo, quanto às escalas energéticas, porque a minha energia também não é infinita. Então, se eu tenho um tempo finito para estar na Terra e a minha energia para fazer as coisas também é finita, eu devo olhar com muita sabedoria para aquilo que eu vou fazer. Eu não posso, assim, dar energia para toda a ideia que aparece na minha cabeça, porque eu vou me sobrecarregar, vou sobrecarregar o sistema. Então você tem que aprender assim com o tempo também. Esse microfone tá bom, só para eu conferir aqui a posição dele? Acho que tá, né, velho? Você tem que aprender também com o tempo, assim, a fazer um filtro mesmo das suas próprias ideias também em função do nível de energia que você tem para fazer aquilo ali. E conforme o tempo vai passando e a sua consciência vai se refinando, vai se aprimorando, o seu corpo também vai se cansando no processo, né? Então, uma consciência mais elevada, ela tem também um desafio adicional, que é melhorar a qualidade desse filtro que ela vai ter que utilizar para poder decidir o que ela vai fazer ou não, porque a energia dela vai diminuindo com o tempo, né? Até que chega um ponto em que essa energia é zero e a gente fala, morreu. Basicamente é isso, né? Então, essa finitude energética temporal, ela leva a gente a ter que ir refinando os nossos filtros para a gente poder apontar a nossa seta numa direção. É importante que a gente tenha uma direção para apontar essa seta. Tem que ter uma bússola. Você não pode também ficar andando assim, completamente confuso na vida, porque também isso é uma grande dissipação de energia. Isso vai levar a um cansaço muito grande também, e é um cansaço que vem da percepção de estar ali sem um sentido claro de caminho, né? Então, na verdade, tem vários tipos de cansaço. E essa é uma questão interessante, assim. A gente tem, por exemplo, o cansaço físico, né? Corri uma maratona, estou exausto. Mas é um cansaço que vem acompanhado de um prazer, assim, absurdo nesse momento em que você completou aquela missão, se cansou. Por exemplo, atividade física, todo mundo sabe que faz bem para a saúde, né? E faz bem para a saúde, e faz bem para a mente, e faz bem, né, para as emoções, porque na verdade você cansa o corpo, mas descansa outras coisas por cansar o corpo. Então, que outras coisas são essas que você descansa por cansar o corpo? Que outros tipos de cansaço existem além desse cansaço físico? A gente tem, eu acho que o principal hoje em dia, o que mais pega para a galera é o cansaço mental mesmo, porque a mente, ela, para operar nessa estrutura que a gente construiu para a gente mesmo,
a gente tem que exercer uma série de atividades muito repetitivas, né? Existe uma repetição muito grande das atividades mentais, e aí o que eu sinto é que isso gera no cérebro um certo, como é que eu posso colocar assim, um estreitamento das possibilidades de caminhos sinápticos ali dentro. Assim. Se a gente pensa no cérebro não só como uma bola material assim, que tem, sei lá, 2,8 kg e um monte de célula, mas como um lugar onde muitos caminhos podem se conectar por meio de conexões, né, entre esses impulsos elétricos, ou seja, como uma rede de possibilidades de caminhos, e você faz sempre os mesmos caminhos ali dentro, tem um pedaço muito grande de tipo de conexão que não está sendo feito. Isso gera também um certo cansaço mental, que é o mais difícil, e que na verdade esse é o mais perigoso também, porque é onde está todo mundo meio que preso junto, porque a gente opera nessa coisa, né, dessa estrutura hiperconectada socialmente, e tem rede social, e internet, e notícia de jornal, então você fica sabendo instantaneamente de qualquer tipo de fato que tenha acontecido em qualquer lugar do mundo. Então você fica bombardeado por muitos fatos sobre todo mundo, e isso é uma coisa meio que generalizada, que faz com que todo mundo acabe operando mentalmente com base em caminhos cognitivos muito semelhantes, e muito repetitivos, e muito enfadonhos. Então isso gera um cansaço generalizado. Como é que você descansa a mente, por exemplo? Né? Fazendo ela caminhar por outros caminhos. Aí chega, por exemplo, as férias. E aí você fala, vou viajar. Quando você viaja, é isso que você está fazendo. Você está descansando a sua mente, às vezes, inclusive, cansando o seu corpo, tem que pegar avião, ficar acordado, não sei o quê, mas você está indo para outro lugar. A mente, ela vai pensar outras coisas por ver outras coisas, por ter outros estímulos. Então também existe essa relação muito forte entre os estímulos que o meio manda e os padrões sinápticos na mente do indivíduo, que vão gerar cansaço e descanso por meio de mudanças ou afirmações desses mesmos estímulos. Então uma forma também de descansar é fazer coisa diferente, por exemplo. Né? Mas para fazer coisa diferente tem que ter outra coisa que a gente não tem, que é coragem. Porque, assim, a gente também tem um lado muito grande da mente que gasta uma energia muito grande em coisas que você não está vivendo mesmo. Então, por exemplo, essa coisa do medo de fazer uma coisa desconhecida é porque existe um lado da sua mente que tem já muitas informações de fatos que aconteceram com outras pessoas, que você leu em algum lugar, que você não viveu, mas que estão aqui gastando uma energia com projeções de possibilidade de coisas que podem dar errado se eu decidir então viver essa experiência que é diferente. Então, para ter coragem, para viver coisas novas, para descansar a mente dos padrões atuais, você também tem que liberar um certo espaço na própria mente que está ali maquinando possibilidades de tragédias projetadas com base em histórias e relatos de pessoas, de épocas, de situações que não foram vividas por você. Então é evidente que a gente está cansado, né? Porque o nosso mundo é um mundo que ele é bem cansativo, assim, em termos de como a gente se organiza para viver essa experiência aqui encarnado na Terra. Né? É claro que já houveram assim culturas, civilizações, sociedades que viviam de maneiras muito diferentes dessa maneira que a gente vive hoje em dia. E o fato da gente reconhecer que já houveram essas culturas diferentes desperta na gente também a esperança de que a gente possa, por meio da reflexão crítica, por meio dessa identificação de aberrações sistêmicas que afetam negativamente a saúde mental, emocional e espiritual de todas as pessoas do mundo, pensar em novas formas de viver. Né? E eu acho que essa missão assim, de pensar em novas formas de viver é uma missão muito, muito, muito importante, não só para as próximas gerações que talvez um dia possam viver de uma maneira muito melhor do que a gente vive, mas para a gente manter um certo sonho vivo na gente mesmo, enquanto a gente está aqui encarnado, porque o mundo é um lugar muito grande. Então será que não tem um lugar do mundo aqui agora que eu não conheço, porque eu não conheço tudo? Né?
em que a galera já não viva de uma maneira muito mais equilibrada, civilizada, organizada, baseada em princípios, em valores muito mais elevados, né? E se não tiver, a gente não pode fundar uma porra dessa não, velho. Uma comunidade em que a galera ali realmente opere segundo outras lógicas. Porque se eu penso isso, devem ter outras pessoas que também pensam algo semelhante ou sentem algo semelhante, né? E é por meio desse compartilhar das nossas inquietações, das nossas angústias, dos nossos sonhos, das nossas percepções, que a gente vai construindo um sentido ampliado de coletividade, né? De possibilidade de caminhos a serem seguidos assim no coletivo para a gente poder experienciar uma vida menos cansativa, porque tem muita coisa que a gente pode fazer ativamente para descansar, né? Assim, parece um paradoxo, mas o descanso não é aquela coisa assim, aquela coisa morta assim, né? Estática. Eu tenho para mim que o descanso é um tipo diferente de movimento. É um tipo diferente de movimento, assim, sabe? Que a gente tem que tentar acessar ali para poder mexer um pouquinho, balançar um pouquinho, chacoalhar um pouquinho as estruturas sinápticas dentro da gente, para a gente perceber coisas que a gente não está percebendo e caminhar por caminhos em que a gente ainda não caminhou, né? Para poder sentir que a gente realmente está vivo, velho. Porque também tem um cansaço assim dentro da gente, que é esse cansaço de sentir que a gente está jogando fora a nossa vida com uma coisa que a gente não escolheu. E esse é um cansaço também que você tem que lutar contra ele o tempo inteiro. Então é isso, galera, são reflexões sobre o cansaço. Assim, apesar, né, da gente estar assim também cansado, todo mundo, a gente está vivo também, né? Então isso é importante lembrar. Se a gente está cansado é que a gente está vivo, cara. Então tem coisa para ser experienciada, para ser sentida, para ser vivida, apesar do cansaço. E agora a gente está entrando de férias, então bora descansar, bora dar uma respirada, né? Bora organizar a cabeça e fazer uma listinha do que foi feito esse ano. Vamos reconhecer, na verdade, reconhecer que a gente trabalhou muito esse ano, então que faz sentido eu estar cansado, sabe? Reconhecer que eu tô cansado não é à toa, eu fiz muita coisa. Então parar e ver tudo que foi feito, né? Avaliar, se orgulhar do que foi feito, olhar para o que foi feito e pensar no que poderia ter sido feito diferente para melhorar para o próximo ano e fazer uma listinha de intenções para 2024. Então, galera, gratidão assim pela presença nesse ano aqui no Ciência e Brisa no canal, né? Sempre um prazer assim gravar coisas para vocês. Quando eu não sei quem vocês são, mas pelo tipo de feedback que eu recebo, eu penso nas melhores pessoas possíveis assim quando eu estou gravando um vídeo aqui para a comunidade do Ciência e Brisa. Então, gratidão por existirem, gratidão, né, pelos comentários, pelos feedbacks, pelo apoio no clube de assinaturas, pela sua inscrição, pela divulgação que você faz do canal para o seu colega de faculdade. Gratidão assim por estarem tentando, né, caminhar e se aperfeiçoar por meio desse processo assim de uso do intelecto, estudando, aprendendo, tentando obter novos conhecimentos. Gratidão também por existirem na minha vida e a gente se vê no próximo vídeo do canal do Ciência e Brisa. Um beijo!